E atenção, a notícia é de agora. Felipe Albuquerque não é mais diretor de futebol do Vila Nova. A celeuma criada em torno da renovação do atacante Léo Itaperuna foi o estopim e a notícia foi confirmada agora há pouco pela diretoria do Vila Nova. Saem junto com o Felipe Albuquerque o gerente de futebol Éder Delarice e também o Giuliano, que era uma espécie de assistente no departamento de futebol do Vila Nova. Esta é a informação que toma conta do noticiário esportivo aqui pra gente neste momento. Felipe Albuquerque não é mais diretor de futebol do Vila. Falaremos do Goiás, do Atlético, da Liga dos Campeões. Tem muitos assuntos no programa aqui hoje, que conta com José Roberto Silva, Doni Araújo e Evandro Gomes. Boa noite, Evandro. Boa noite, Wendel Pasquetto, José Roberto, Doni Araújo. Boa noite, a minha nobre família goiana. É uma notícia que pega todo mundo de surpresa, mas vamos ouvir, né, os detalhes da saída do Felipe para a gente poder analisar. Tudo bem, Doni? Boa noite. Boa noite, Pasquetto, Evandro, José Roberto, telespectadores da PUC TV Goiás. Realmente, o Léo Itaperuna gol não faz não, né? Mas confusão ele cria, né? Vamos ver aí, é uma notícia de última hora, a gente fica sempre estupefato quando as coisas acontecem, né? Até porque o Felipe Albuquerque vinha fazendo um trabalho, se não excelente, mas um bom trabalho. Mas o Vila tem lá as razões dele. Eu sei que ontem eu conversei com uma pessoa destacada do Vila Nova que já havia me informado que havia, sim, algumas pessoas no Vila descontentes com o trabalho dele, inclusive em relação a contratações que foram sugeridas a ele que ele não quis ir atrás. Uma delas, o Júnior Brandão, que o Atlético acabou vendendo para o exterior e ganhando uma boa grana. José Roberto Silva, boa noite. Boa noite, Pasquetto. Este é o grande assunto. Boa noite, Doni, Evandro, amigos. Vamos saber mais sobre esse acontecimento, mas eu lamento a saída do diretor que chegou à função em 2016, ainda na época do Guto, e fez um grande trabalho até hoje, e a expectativa era para a continuidade desse trabalho em 2019. Fico imaginando como fica a cabeça do treinador, né? Onde o treinador está pisando. Ele chegou ao Vila segunda-feira, eu estava lá na sala de imprensa, foi apresentado pelo Felipe Albuquerque. Segunda-feira, hoje é quarta ainda, né? Quarta-feira, o cara que apresentou o treinador não está lá mais. Tem que ver agora a situação do técnico, como é que fica. Nós tentamos aqui, a nossa produção está tentando, um contato via telefone com o presidente Essival Martins. Pessoal, vai tentando, podem ficar à vontade, porque é importante ouvi-lo. O que eu ouvi foi uma entrevista que aconteceu agora há pouco, eu e o Evandro ouvimos, o José Roberto Silva também ouviu parte, na Rádio Sagres 730, lá com os companheiros Rafael Bessa e Vitor Monteiro. O Vila agora disponibiliza aqui um depoimento do Felipe Albuquerque. E também do Essival Martins. E um do Essival. Saem com ele o Éder Delarice, coordenador de futebol, e o Giuliano Bittencourt. Juliano Bittencourt. Esse era o coordenador e o Éder Delarice, o gerente de futebol. Na entrevista, acho que um ponto para mim foi fundamental. O Essival não nega que o problema da renovação do Léo Itaperuna, sem o consentimento dele, foi o principal motivo para a saída do Felipe. E desde ontem o comportamento era muito estranho, Evandro, porque a notícia era que o atacante tinha renovado, o Felipe não falava, não atendia celular, o Essival também não. Foi quando a parada engrossou, então. Bom, antes da gente ouvir o presidente, então, minha opinião sobre o trabalho do Felipe. Não merece nenhum reparo, ele fez um belo trabalho. O segundo detalhe, não mandaria embora por acaso, se é que ele foi mandado embora ou ele pediu para sair. Terceiro detalhe, ele teria que ter superpoderes para renovar o contrato de um jogador que não apresentou nada durante o tempo que aí esteve, sem consultar o presidente. Ou o presidente deu a ele poderes totais para poder resolver tudo relacionado à contratação e dispensa de jogadores, ou o Felipe errou ao não consultar o presidente sobre a reforma. Eu acho que aí seria até uma descortesia da parte dele, uma desconsideração para com o mandatário máximo do clube. Eu acho que o Vila não vai acabar por causa da saída de um ou outro diretor, não. É vida que segue, o treinador, o Felipe apresentou, mas quem paga é o Vila Nova, né? O Felipe que vai pagar. Cabe a ele, se for um ato de solidariedade. Se o Felipe foi quem indicou, que o trouxe
decidir se fica no Vila ou se é solidário ao Felipe. Tem isso. De repente o técnico pode entender assim, ó, o cara que me trouxe não tá lá, vocês me desculpem. Eu nem imagino que ele vá chegar a esse ponto de sair, né? Porque eu já tô achando muita loucura o diretor de futebol sair por causa de uma bobagem, um negócio tão pequeno, que com todo o respeito, né? Com todo o respeito do mundo, o Léo Itaperuna. Eu penso que o Léo Itaperuna, ele jamais, fazendo gol, não fazendo gol, sendo mandado embora ou renovando o contrato, ele jamais pode ser motivo para uma coisa desse tamanho. O Léo Itaperuna, profissional... Então tem mais caroço nesse angu? Não estou dizendo isso. Não, eu digo assim, outros motivos, uma série de motivos. Não. Eu penso que é só isso. Eu penso que é isso. E é uma loucura. E é uma loucura por uma razão que não existe. Renovou com o Léo Itaperuna, renovou. O presidente, até onde eu sei, ele ficou chateado porque ele foi falado aqui ontem pelo André Isaac, num grupo de WhatsApp que ele participa, de vilanovenses, o pessoal deu notícia para ele. Renovou o Léo Itaperuna. E ele falou, não, renovou não. Não estou sabendo, não renovou. Aí foi ver, renovou. E aí, isso aqui derrubar o diretor de futebol, com todo respeito ao Léo Itaperuna, ele não pode ganhar tanto assim, né? Não é possível que ele ganhe esse salarão para derrubar o diretor de futebol. Gol ele não fez, mas também ele não fez nada de ruim para ninguém, né? Jogou a bolinha dele, o técnico que é adorado pelo Estival, colocou ele 10 vezes para jogar, até no clássico Goiás e Vila ele jogou, deu até assistência, né? Foi uma farra, o Vila ganhou 3-0, esse povo comemorou, vitória, ele estava lá no bolo. Não deve ganhar tanto assim, a não ser que renovar com aumento sensacional. Tipo aquela renovação do Cavalinho em 2012. Não pode ter aumento também não. Assim, pode, Evandro, pode até ter renovado, mas aumento aí já seria um problema. Então, se renovou pelo mesmo salário, o Vila precisa de um monte de renovações e contratações, o tanto de gente que está saindo. Então, eu acho que é um tiro no pé que está dando. Igual uma moça me ligou esses dias oferecendo um produto aí, a minha conta ia passar de 200 para 300 de telefone. Aí ela falou assim, eu falei, não quero não. Ela falou, o senhor vai dar um tiro no pé. Eu falei, não, é agora, pode deixar comigo, que é agora que eu dou um tiro no pé. Mas esse tiro no pé aí, esse aí eu acho que o Vila está errando. Um outro ponto, depois a gente vai voltar a falar mais sobre o assunto. Até porque eu tô que recebo o áudio aqui, eu preciso na hora do intervalo ouvir um pouquinho para a gente ir articulando aqui a informação. É ruim a gente conjecturar. Nesse momento a gente conjectura sobre o presidente um falou. motivo. Ele falou. Então a gente conjectura assim. Será que o Estival sucumbiu à pressão da opinião pública? Eu acho que não é só isso. Eu acho que isso é a gota d'água, mas não foi só por isso. Acho que aí, nesse caso, a gente pode dizer que ele sucumbiu, não à opinião pública, mas talvez à opinião dentro do Vila. Como eu disse aqui... Uma velha pressão. Ontem eu conversei com gente importante de dentro do Vila. E eu sei que havia gente dentro do Vila que não queria, por conta, não é disso aí não, por conta de jogadores que foram indicados para o Vila Nova. 3 do Iporá, ele só trouxe o Elias, perdeu o Júnior Brandão, que o Atlético vendeu para o exterior, perdeu aquele lateral que o Goiás pegou. André Coro. Que teriam acertado tudo para trazer o Michael, era só ele ir lá e levar R$2.000, ele não quis ir, disse que o Michael não jogava lá, isso foi o que me disseram, o jeito do Vila Nova me disse. Então aí você tem um monte de coisas para... vai fervendo ali. Somando, né? Vai somando. Assim, aí deu isso aí, eu acho que é a gota d'água. Desculpa, Evandro, só concluindo. Aí, o que acontece? Essa pressão ferveu em cima do Estival e aí pode até ter ficado chateado, e acho que ele ficou por conta disso que o Zé falou, do negócio de as pessoas estar falando que ele é mentiroso, porque ele estava negando um trem aqui. E como disse o Evandro, o Felipe não pode passar por cima do presidente do clube. Isso é simples. Se fosse só isso, já era motivo para ser demitido, porque o presidente do clube é a maior autoridade. Se o cara passou por cima dele, meu amigo, você não pode. E nós não vamos nem falar de outros conselheiros, mas o Felipe tinha uma resistência muito grande dentro do Conselho do Vila, presidido pelo Hugo Jorge Bravo, que era contra a permanência dele lá.